20 de janeiro de 1942. Uma vila fica à beira do lago perto de Berlim. Xícaras de café estão sobre a mesa, blocos de anotações estão organizados cuidadosamente, conversa educada sobre agendas. Mas essa não era apenas uma reunião normal do governo, essa era a conferência de Wannsee. E o homem na cabeceira da mesa era ninguém menos que Reinhard Heydrich. E o objetivo dessa reunião era organizar o extermínio sistemático de até 11 milhões de homens, mulheres e crianças judias em toda a Europa. Reinhard Heydrich não era um fanático delirante ou um assassino louco por fora, ele era disciplinado e culto e, em sua essência, maligno. Ele tocava violino perfeitamente e assinava ordens de morte com igual calma. Ele provava que o mal nem sempre traz raiva ou loucura. Às vezes usa terno e fala suave. Hoje analisaremos como um músico talentoso virou arquiteto do genocídio e como seu assassinato em 1942 provocou uma das represálias mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Então, se você é fã da história da Segunda Guerra Mundial e de como o mal pode chegar ao poder, este é o episódio para você. Este é Reinhard Heydrich, o homem que eles chamavam de açougueiro de Praga. Então sente-se, relaxe se puder e seja bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon e obrigado por estarem na minha tenda. Semanalmente exploramos as histórias mais interessantes e polêmicas do mundo e da história, para sempre. Sim, essa é a minha tentativa de entender tudo o que tem acontecido. Sabe, eu nasci nos anos 90 e antes dos anos 90 já havia todo tipo de história. E até hoje, a história está acontecendo o tempo todo. E eu estou fazendo o meu melhor para tentar entender tudo isso. Tem muita história acontecendo, mesmo enquanto estamos conversando, a história está acontecendo. Então é melhor começarmos. Tudo bem, mas preciso antes mandar um alô pro homem dos botões brilhantes. Christos, o grego maluco Christos, como você está, meu amigo? Estou ótimo, Mark. Isso me deixa triste de ouvir. Você tem desviado muito o rumo do programa e muita gente tem ficado chateada com isso. Eu recebo muitos comentários em todo episódio. As pessoas têm dito, você pode pedir pra ele ficar mais quieto? E eu digo pra eles, olha, Christos é um cara legal. Ele está dando o melhor de si. Ele fala demais? Sim. Ele interrompe demais? Claro, mas ele tem um bom coração? Não, mas ele é a única pessoa que sabe operar as câmeras? Então a gente precisa dele. Então por esse motivo você pode ficar. Obrigado. Certo, pessoal. Temos muito para discutir e abordar. Como vocês sabem, adoro discutir sobre a Segunda Guerra Mundial neste canal, um dos conflitos mais interessantes. Eu acho fascinante. Eu diria que, sempre é um bom momento para falar sobre como os Estados Unidos estavam do lado certo de alguma coisa. Você entende o que eu quero dizer? Isso me anima. Como sempre, ao falar da Segunda Guerra Mundial, discutiremos sua totalidade e brutalidade. Hoje, aviso de spoiler, tem a descrição. Ok, vamos falar sobre o Holocausto e alguns campos de concentração. Só avisando, não quero ignorar isso. Agora você já está ciente, mas quero dizer, vocês provavelmente já sabiam que, se clicaram neste vídeo, meio que já sabiam no que estavam se metendo. Como cortesia, onde essa história começa? Bem antes. Mas só para você saber, dá um pouco de contexto. 20 de janeiro de 1942, um grupo de caras se reuniu para discutir algo muito brutal, algo maligno. Certo, essa é a Conferência de Wannsee, ok, e ela é liderada por um homem chamado Reinhard Heydrich. E o propósito dessa reunião é basicamente coordenar o assassinato sistemático de até 11 milhões de judeus em toda a Europa. Agora, é interessante olhar para esse cara como um estudo de caso psicológico. Ele é mau, mas não se encaixa no molde tradicional desses tipos de déspotas totalitários, certo? Ele é disciplinado e culto, ele tocava violino, ele era assim. Ele possuía uma mente musical brilhante, mas também era um dos arquitetos mais perversos desse genocídio. É estranho ver tanto intelecto junto de tamanha crueldade. E essa é, no fim das contas, a história de como alguém com aparentemente uma boa família e boa educação pode se tornar uma das pessoas mais perversas dessa guerra. Então, para entender como esse homem chegou onde chegou, precisamos voltar ao início, começando por Halle, uma pequena cidade na Alemanha. Em 7 de março de 1904, quando Reinhard Tristan Eugênio Heydrich nasceu, seu pai, Ricardo Bruno Heydrich, era na verdade um cantor de ópera renomado e o fundador e diretor do Conservatório de Música, Teatro e Ensino de Halle. Sua mãe, Elisabeth, pianista e professora de música católica, influenciou profundamente a infância de Heydrich com a música, e ele demonstrou verdadeiro talento no violino, com potencial para realmente seguir os passos do pai nas artes. Mesmo nessa criação ideal, havia problemas, embora ele talvez não fosse de ascendência judaica. Circulavam rumores de que Richard Heydrich, seu pai, era de origem judaica.
Isso ocorria porque seu padrasto, Robert Gustav Sils, tinha um sobrenome aparentemente judaico. E no início do século XX na Alemanha, esses boatos podiam afetar a reputação de toda a família. Então Reinhard sentia esse estigma fortemente na escola. Seus colegas zombavam dele, chamavam-no de Isse, um apelido judaico estereotipado. Num dia cruel, os garotos o obrigaram a recitar slogans antissemitas para provar sua lealdade à Alemanha. Essas humilhações deixaram marcas duradouras e o endureceram, gerando uma necessidade de provar ser racialmente puro. Destaca-se como o trauma de infância moldou sua psicologia, em vez de gerar empatia por outros excluídos, mesmo ele sendo um deles. Ele parecia internalizar uma necessidade desesperada de provar, seu lado alemão e suas credenciais para qualquer um. Sem dúvida, ele se tornou obcecado em demonstrar pureza racial e compromisso ideológico com o que significa ser alemão. Como se ele pudesse talvez apagar aqueles boatos de infância ou o bullying que ele sofreu quando era criança. Após concluir a escola, Heinrich entrou na Marinha Alemã em 1922 para restaurar a honra da família pelo serviço militar. Talvez esse fosse o modo dele mostrar ser um verdadeiro alemão. Ele era um jovem oficial promissor, especializado em sinais e comunicação. Mesmo aqui, sua vida pessoal já mostrava um padrão preocupante. Em 1930, ele ficou noivo de Lina von Austen, uma nazista convicta, mas antes de se casar com ela, teve um filho com outra mulher. A Marinha desaprovava fortemente oficiais que desonravam jovens, se recusavam a casar com a grávida e rompiam o noivado. Heydrich foi submetido à corte marcial e dispensado da Marinha em abril de 1931, encerrando sua carreira naval aos 27 anos. Durante a crise econômica da Alemanha, foi Lena quem sugeriu que ele tentasse esse novo ramo do governo chamado SS. Sim, aquela SS. E Heinrich Himmler precisava de oficiais inteligentes para formar seu exército pessoal. Mas a SS no início ainda era uma organização relativamente pequena, com menos de 3.000 homens em 1931, operando à sombra da enorme Sturmabteilung de Ernst Röhm. Obviamente, a Sturmabteilung é a Sturmabteilung, que basicamente é a grande, muitas vezes indisciplinada, força paramilitar do Partido Nazista conhecida por violência nas ruas, comícios e coisas desse tipo. Em contraste, a Schutzstaffel. A SS, liderada por Heinrich Himmler, era uma unidade menor e mais elitizada, criada como guarda e agência de inteligência racialmente pura. E assim, Himmler buscou transformar a SS nessa espécie de aristocracia racial de elite, uma guarda ideológica do Partido Nazista. Em junho de 1931, Heydrich foi ao escritório de Himmler, pensando que era uma entrevista para um cargo comum na SS. Mas Himmler pediu que Heydrich criasse um serviço de inteligência do zero. Heydrich não tinha experiência em inteligência, mas sua mente analítica poderia ajudá-lo a criar uma estrutura organizacional para o serviço de segurança. Naquela época, o serviço de segurança era basicamente uma organização de inteligência, meio que uma organização irmã da Gestapo. Himmler via em Heydrich não só inteligência, mas também a visão de separar a SS das táticas grosseiras da Sturmabteilung. A lealdade, competência e dependência de Heydrich em relação a Himmler fizeram dele a escolha ideal para criar a primeira rede de inteligência do Partido Nazista. O que impressionou Heinrich Himmler não foi apenas o fato de Heydrich improvisar esse tipo de organograma, mas o entendimento dele de que a SS precisava se diferenciar das táticas de briga de rua da Sturmabteilung. Ele era um oficial culto e inteligente, que entendia a importância da informação e do sigilo. E mais importante, Heydrich não tinha lealdades pessoais nem disputas de facções que atrapalhavam os veteranos nazistas mais antigos. Himmler podia confiar nele justamente porque ele era novo, jovem, ambicioso e realmente dependente de Himmler para avançar. Heydrich foi rapidamente contratado e em poucos meses já montava a rede de inteligência nazista. E muito rapidamente Heydrich começou a subir na hierarquia da SS e era simplesmente implacável. E em 1932, apenas um ano após entrar, ele basicamente foi promovido a major na SS e estava de fato comandando todo o serviço de segurança. O que tornava tão valioso para Himmler não eram só suas habilidades organizacionais, mas a completa falta de hesitação moral. O serviço de segurança que ele desenvolvia começou pequeno, com Heydrich atuando em um apartamento em Munique e poucos assistentes. Ele percebeu que os outros ignoravam. Em um estado totalitário, informação é poder. Ele fez uma lista de possíveis ameaças ao regime nazista. Isso incluía socialistas, comunistas, intelectuais,
líderes religiosos e até arquivos sobre nazistas que supostamente simpatizavam com esses grupos. Rivais internos podiam ser tão ou mais perigosos que inimigos externos. Em 1933, quando Hitler assume como chanceler, Heydrich já havia criado uma rede de inteligência que abrangia quase toda a sociedade alemã. Ele tinha informantes dentro das universidades, dos sindicatos, das igrejas e até mesmo em facções políticas rivais. E o serviço de segurança não estava apenas coletando informações, estava criando um clima de medo, onde ninguém podia realmente confiar completamente em outra pessoa. O grande teste de Heydrich ocorreu em 1934, na Noite das Facas Longas. Ernst Röhm, líder dos camisas marrons e um dos primeiros a apoiar Hitler, tornou-se poderoso demais. Ele queria trocar a liderança do exército alemão por seus aliados. Isso alarmou militares e elites conservadoras, cujo apoio Hitler precisava para manter sua autoridade. Hitler decidiu que Röhm precisava sair. O problema era que Röhm liderava quase 3 milhões das camisas marrons. Foi então que Heydrich mostrou seu valor. Mais que chefe de inteligência, ele demonstrou orquestrar assassinatos em massa com assustadora precisão. Junto com Himmler e o chefe da SS, Hermann Göring, ele fez listas dos líderes sob Röhm e de inimigos políticos além do círculo de Röhm. E basicamente marcou para a eliminação qualquer um que fosse visto como uma ameaça à consolidação nazista e ao próprio Hitler. Na noite de 30 de junho de 1934, SS e Gestapo prenderam centenas em toda a Alemanha. Graças à inteligência de Heydrich, os esquadrões de execução localizaram rapidamente seus alvos. E realmente, nesse caso, a eficiência é a parte mais assustadora. Em menos de 48 horas, entre 150 e 300 pessoas foram assassinadas, incluindo Ernst Röhm. A purga decapitou toda a tropa paramilitar dos camisas marrons, a Sturmabteilung, e realmente intimidou qualquer tipo de oposição, consolidando totalmente o poder de Hitler. E Reinhard Heydrich emergiu como o mestre desse terror aplicado e mostrou que violência bem organizada e inteligência podiam resolver esses problemas políticos aparentemente insolúveis. O que mais surpreendeu os líderes nazistas não foi só o sucesso da operação, mas o distanciamento emocional de Reinhard Heydrich durante tudo. Enquanto outros mostravam estresse ou hesitação, ele permanecia totalmente calmo e metódico diante da situação, tratando o assassinato em massa de outros alemães como se fosse só um desafio administrativo. Hitler admirava, sabe, esse jeito frio dele durante toda a operação e literalmente o descreveu como frio como gelo em sua correspondência pessoal. Em reconhecimento, Heydrich foi promovido a SS. O Gruppenführer é o posto logo abaixo de general de divisão, sendo um dos mais altos cargos da SS, abaixo do próprio Himmler. Após a Noite das Facas Longas, o poder de Reinhard Heydrich aumentou. Em 1936, ele assumiu a Gestapo, a polícia secreta da Alemanha nazista. Mas Reinhard Heydrich queria mais do que só comandar a agência existente. Ele tinha um plano maior, queria fundir todas as forças de segurança e polícia da Alemanha em uma única máquina de controle. Em setembro de 1939 ele conseguiu. Ele criou o Escritório Central de Segurança do Reich, o Escritório Central de Segurança do Reich, e sob sua liderança, o Escritório Central de Segurança do Reich uniu a Gestapo, a Polícia Secreta, a Polícia Criminal e o Serviço de Segurança. Esse serviço de inteligência integra uma grande organização de vigilância e repressão. Era uma ideia nova na época, um sistema unificado para vigiar, investigar e eliminar qualquer ameaça ao poder nazista. Normalmente, nessa época, era muito difícil organizar diferentes grupos, transferir informações e exigia muita organização para conseguir isso. Então, muitas vezes, esses diferentes grupos operavam separadamente e em suas próprias jurisdições. O gênio de Heydrich estava não só na escala, mas em como o sistema impactava psicologicamente as pessoas. Nos antigos estados policiais, as pessoas geralmente sabiam quem eram os policiais secretos, pois usavam uniformes ou tinham escritórios próprios. Você meio que sabia mais ou menos onde eles existiam, quais famílias estavam conectadas. O que Heydrich criou era ainda mais assustador, praticamente invisível. A rede era tão ampla e secreta que os alemães comuns não sabiam com quem falavam, quem os observava, ou o que poderia levá-los a serem investigados. Todos estavam em um estado constante de paralisia. A Gestapo era pequena, apenas 32 mil agentes para 66 milhões de habitantes. O real poder dessas operações eram os informantes, levando a vizinhos espionando vizinhos e trabalhadores delatando colegas. Até familiares traíam parentes suspeitos de deslealdade.
O Escritório Central de Segurança do Reich não precisou monitorar cada pessoa, pois criou uma sociedade em que todos se vigiavam constantemente. Heydrich também aprimorou o que hoje chamamos de perseguição algorítmica. Não quero politizar, entende? Não estamos em vigilância agora. Mas os burocratas dele basicamente dividiam os inimigos em categorias detalhadas. Havia opositores políticos, antissociais, criminosos habituais e minorias raciais, cada um com triângulos de cores diferentes. Nos campos de concentração, cada grupo tinha seus próprios procedimentos, documentos e métodos de eliminação. O assassinato virou basicamente uma questão de processo burocrático, e a eficiência chegava até os menores detalhes. Heydrich e seu escritório monitoravam o custo de executar prisioneiros, chegando a cobrar das famílias o valor das balas usadas para matar seus parentes. Eles padronizavam o roubo de propriedades judaicas, criavam cartas modelo para avisar parentes sobre mortes sob custódia e definiam cotas regionais de prisões. Sob Heydrich, a SS se tornou a primeira organização de terror estatal industrializado nessa escala. E talvez a parte mais assustadora de tudo isso seja que Heydrich exigia uma documentação meticulosa. A Escritório Central de Segurança do Reich produziu milhões de arquivos, relatórios de prisão, transcrições de interrogatórios, ordens de execução, resumos estatísticos. Para ele, isso não era só burocracia. Ele via a manutenção eficiente de registros como prova da superioridade racial alemã e acreditava que o Terceiro Reich eliminaria seus inimigos. Não com essa violência caótica e desorganizada, mas com uma administração sistêmica e racional. A obsessão com a papelada virou prova-chave nos julgamentos por crimes de guerra. Na época, isso atendeu ao objetivo de Reinhard Heydrich, criar um controle psicológico e vigilância total, fazendo todos se sentirem observados. Os alemães suspeitavam que seus nomes estavam arquivados no Escritório Central de Segurança do Reich. E essa mera possibilidade de estar sendo vigiado, ou talvez até só sentir que estava sendo observado, era na verdade mais poderosa do que a própria vigilância. Se Reinhard Heydrich tivesse morrido em 1939, já seria lembrado como um dos arquitetos mais implacáveis do terror nazista, só por criar esse estado de vigilância. Mas o papel dele no Holocausto o elevou como um dos principais mentores desse genocídio. Inicialmente, a política deles focou em expulsar judeus da Alemanha. A Escritório Central de Segurança do Reich de Heydrich lidou com isso por meio de assédio legal, obstáculos econômicos e violência direcionada. Após o pogrom da Noite dos Cristais, em novembro de 1938, quando sua polícia coordenou prisões em massa de judeus, ficou claro seu envolvimento nessas campanhas. Mas a imigração forçada logo se tornou um beco sem saída. Outros países recusaram muitos refugiados judeus, e com o início da guerra em 1939, a migração internacional ficou quase impossível. E assim, quando a Alemanha invadiu a Polônia, eles de repente se viram governando milhões de judeus a mais agora na Polônia. Os líderes nazistas acharam que precisavam resolver a chamada questão judaica de outra forma. A resposta de Reinhard Heydrich foi, como esperado, sistemática. Ele mandou criar guetos judaicos na Polônia ocupada, que funcionavam como prisões para matar de fome e enfraquecer os moradores. As unidades móveis de extermínio de Reinhard Heydrich acompanharam o exército alemão na Polônia e depois na União Soviética. E as ordens deles eram bem simples: executar os intelectuais, o clero e a liderança da igreja, a liderança política e, cada vez mais, essas comunidades judaicas. O que tornava esses assassinatos tão horríveis era a precisão e o distanciamento. Não eram espetáculos caóticos de violência, mas operações militares com listas de alvos e exigência de relatórios. Heydrich exigia números exatos de mortos, identificando unidade e método, tornando sua campanha de assassinatos apenas dados em uma planilha. E em 1941, esse tipo de esquadrão móvel de extermínio já havia assassinado mais de 1 milhão de judeus na Europa Oriental. Mas havia um problema: os próprios assassinos. Atirar em mulheres e crianças a queima-roupa estava deixando muitos desses nazistas da SS psicologicamente traumatizados. O próprio Heinrich Himmler temia que isso prejudicasse o moral e a disciplina de seus homens. Eles precisavam de uma forma mais limpa e eficiente de fazer isso sem prejudicar sua equipe. Quero dizer, é distorcida a forma como percebem o trauma que essas pessoas carregam. Em vez de pensarem, o que estamos fazendo é realmente tão brutal, eles simplesmente encontram um método diferente. Isso nos leva àquela infame conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, onde Reinhard Heydrich transformou o horror e o assassinato em burocracia estatística, apenas lidando com papelada.
Em vez de uma reunião secreta só com a SS, ele chamou todos os altos funcionários do Reich para coordenar a solução final. E ele não pediu permissão para fazer isso, apenas informou calmamente que isso já estava acontecendo e que ele simplesmente precisava da ajuda deles, com todas as questões logísticas, como trens, cobertura legal e detalhes administrativos, e ao fazer isso ele espalhou a responsabilidade por todo o Estado alemão. O Holocausto não era mais apenas um projeto da SS, agora era uma operação nacional, com milhares de funcionários públicos como cúmplices. As anotações dessa reunião real, preservadas pela obsessão de Heydrich por documentação, revelam a assustadora clareza do seu plano. 11 milhões de judeus na Europa seriam deportados para o leste, mortos pelo trabalho, fome ou tratamento especial, que basicamente é apenas um eufemismo para assassinato. O que fazia Reinhard Heydrich ser único em seu terror não era a brutalidade, mas o fato de não gritar nem se exaltar. Ele era meio metódico e burocrático. Como já disse, ele via isso só como números em uma planilha. Ele planejou o extermínio com um distanciamento, sabe? Como um administrador supervisionando um projeto, tipo um projeto de construção ou algo assim. Ele era um burocrata do assassinato em massa, mas também era excelente em enganar. Em setembro de 1939, ele ajudou a organizar o ataque à Polônia e o incidente de Gleiwitz, ocorrido em uma estação de rádio alemã. Agentes da SS mataram prisioneiros de campos de concentração, colocaram neles uniformes poloneses e os usaram como prova de agressão polonesa. Agora o truque realmente funcionou. Observadores internacionais foram enganados e Hitler usou isso como desculpa para invadir a Polônia. A Segunda Guerra Mundial começou devido a uma mentira de Heydrich, executada com sua típica precisão e frieza. Em 1941, Reinhard Heydrich já era um dos oficiais mais temidos e implacáveis da Alemanha nazista. Então, quando Hitler precisou de alguém para colocar a Tchecoslováquia sob controle mais rígido, Heydrich foi a escolha óbvia. O homem que já estava no comando, Konstantin von Arlt, não era severo o suficiente para Hitler. A resistência tcheca estava começando a crescer, as fábricas não estavam produzindo o suficiente para a máquina de guerra alemã e o povo local não estava assustado o bastante. Em setembro de 1941, Heydrich tornou-se o governante interino da Boêmia e Morávia, sendo o ditador da Tchecoslováquia ocupada. As ordens dele eram claras: esmagar qualquer resistência. Quem se rebelasse precisava ser eliminado e a indústria tcheca devia operar ao máximo para apoiar o esforço de guerra alemão. Mas Reinhard Heydrich não confiava só na força bruta, usava também sua mistura de terror e estratégia. Ao chegar a Praga, Reinhard Heydrich espalhou medo. Centenas de suspeitos de serem membros da resistência, qualquer pessoa que pudesse estar até mesmo tacitamente ligada à resistência, intelectuais, líderes políticos, todos foram presos. Muitos foram executados em público, com seus corpos deixados à mostra para enviar uma mensagem a qualquer um que ousasse resistir. Pagariam com a própria vida. Heydrich sabia que trabalhadores famintos e sem esperança não teriam a produtividade desejada. Então, enquanto esmagava a oposição política, ele na verdade melhorou as rações de comida e aumentou os salários nas indústrias-chave que ele queria. E até organizou eventos recreativos para os trabalhadores. E essa mistura estranha de medo com incentivo estava realmente funcionando. Fábricas tchecas bateram recorde de produção e alguns trabalhadores até gostaram das melhores condições. Apesar do terror e do medo misturado ao incentivo, ele ficou conhecido como açougueiro de Praga. E isso mostrava que ele entendia o poder de uma forma que muitos nazistas não entendiam. Que o terror puro leva apenas ao desespero e recompensar demais faz as pessoas ficarem preguiçosas. Usar ambos deixaria as pessoas aterrorizadas, mas gratas. Seu sucesso na Tchecoslováquia não passou despercebido. Na hierarquia nazista, alguns sussurravam que Reinhard Heydrich poderia substituir Heinrich Himmler na chefia da SS ou subir ainda mais no círculo próximo de Hitler. Ele tinha apenas 38 anos na época, mas já parecia ser o futuro do partido nazista. Ele era muito inteligente, implacável e totalmente comprometido com todas as ideologias racistas de Hitler. Agora, o próprio Hitler admirava Heydrich, mais do que quase qualquer outro de seus subordinados. Hitler costumava opor seus tenentes, mas com Heydrich era diferente. Ele dizia que ele tinha coração de ferro. Esse é basicamente o maior elogio no vocabulário de Hitler, e ele reservava isso apenas para aqueles que ele realmente amava. Ele protegia Heydrich de rivalidades dentro do partido e lhe dava uma liberdade incomum, até mesmo em questões de segurança.
E parte do apelo de Heydrich era sua imagem. Ele não era apenas um administrador eficiente, ele era o epítome do ideal nazista. Ele era alto, loiro e atlético. Era um esgrimista experiente, piloto e também músico. Em certos eventos da SS, Reinhard Heydrich era a besta loira da propaganda nazista, símbolo vivo da supremacia ariana racializada. E ele aproveitou essa persona para reforçar seu status dentro desse regime obcecado por pureza racial e aparências. Seu sucesso o tornou alvo dos líderes da resistência tcheca, com apoio dos executivos de operações especiais britânicos. A Special Operations Executive começou a planejar algo inédito, assassinar um alto líder nazista em território ocupado. A ideia veio de Londres, onde o governo tchecoslovaco no exílio, liderado por Eduard Beneš, estava desesperado. Stalin questionava se a Tchecoslováquia merecia a independência após a guerra, enquanto alguns líderes aliados pareciam dispostos a deixar a Alemanha. Basicamente manter os Sudetos permanentemente e garantir o futuro da Tchecoslováquia. Beneš precisava provar que o povo tcheco ainda estava resistindo. Matar Heydrich, esse executor brutal que estava destruindo a identidade tcheca e basicamente governando o país nessa ocupação. Isso enviaria uma grande mensagem tanto para os nazistas quanto para os aliados. Winston Churchill aprovou o plano em dezembro de 1941, reconhecendo seu valor simbólico e estratégico. Se tivesse sucesso, provaria que até os oficiais nazistas mais protegidos não estavam seguros. O Special Operations Executive treinou os voluntários tchecos em sabotagem, armamento e operações furtivas. A missão recebeu o codinome Operação Anthropoid. Todos sabiam que seria perigoso e poderia haver forte retaliação, mas Beneš e seu governo aceitaram o risco. Acreditando que o reinado de terror de Heydrich basicamente destruiria toda a sua nação, o que eles não previram foi a ferocidade da retaliação nazista. O assassinato de Heydrich provocou algumas das mais severas represálias da Segunda Guerra, tornando a operação símbolo da coragem tcheca e da brutalidade nazista. O plano para matar Reinhard Heydrich parecia impossível. Basicamente, dois agentes tchecos, Jan Kubiš e Josef Gobzik, iriam saltar de paraquedas na Tchecoslováquia ocupada. Eles se uniriam à resistência clandestina lá, e basicamente, de alguma forma, assassinariam um dos homens mais temidos e mais protegidos da Europa nazista. Bem fácil, né? Quão difícil seria? O Special Operations Executive britânico forneceu treinamento e equipamento. Mas no fim das contas, a missão basicamente dependeria apenas da coragem deles e da própria inteligência. Em 28 de dezembro de 1941, Kubiš e Gobzik saltaram de paraquedas na Boêmia e nos meses seguintes criaram casas seguras com apoio da resistência clandestina de Praga. E os moradores arriscavam suas vidas para alimentá-los e escondê-los. Eles até usavam informantes pessoais para monitorar os movimentos diários de Heydrich. Agora Heydrich era vulnerável em seu trajeto diário. Ele ia diariamente de sua fazenda ao castelo de Praga em um Mercedes conversível, quase sempre sem escolta. Sua rota basicamente passava por uma curva acentuada no subúrbio de Lebin, onde seu carro precisava diminuir a velocidade, e era o ponto de emboscada perfeito. Na manhã de 27 de maio de 1942, os dois homens esperaram na curva. Gobzik estava com uma stem fornecida pelos britânicos sob o casaco, enquanto Kubiš levava granadas feitas para a missão. Quando o carro de Heydrich reduziu a velocidade, Gobzik tentou atirar, mas a arma travou por um instante. Toda a missão parecia estar perdida. Gobzik parou na estrada com a arma inútil, sem conseguir destravá-la. E quando o motorista de Heydrich pisou no freio imediatamente, Heydrich, destemido mesmo sendo emboscado, levantou-se no carro e sacou sua própria pistola para atirar nos homens. Kubiš agiu, lançou a granada no carro e a explosão foi tão forte que estilhaços atravessaram o Mercedes e atingiram Heydrich. Perfura baço, diafragma e pulmão. Fragmentos de metal, couro e pelos de cavalo do carro ficaram presos em seus ferimentos. Heydrich ficou gravemente ferido, mas ainda tentou reagir. Ele ainda perseguiu Kubiš por alguns passos antes de cair em choque. E devido à perda de sangue, ambos os assassinos conseguiram escapar da cena no caos que se seguiu, mas o sucesso da missão ainda era incerto. Heydrich estava gravemente ferido, mas não estava necessariamente morto. Eles não conseguiram ver se ele havia morrido e médicos nazistas correram para salvá-lo. Heinrich Himmler enviou seu médico pessoal de Berlim, e Hitler exigiu atualizações constantes sobre um de seus subordinados mais valiosos. E por alguns dias, parecia que Heydrich realmente poderia sobreviver. Em 1942, o tratamento médico era limitado, principalmente pela infecção.
A infecção se originou dos materiais estranhos em seu corpo. Por 8 dias, ele enfrentou febre e septicemia. Em 4 de junho de 1942, Reinhard Heydrich morreu de septicemia. O açougueiro de Praga morreu não por balas, mas por estilhaços, pelos de cavalo em seu corpo e bactérias. Como você pode imaginar, as consequências foram brutais. A fúria de Hitler com a morte de Heydrich foi imensa. Ele perdeu não só um oficial importante, mas também um dos poucos homens de seu círculo que realmente admirava. Para Hitler, Heydrich representava o futuro da liderança nazista, disciplinado e implacável, e um verdadeiro ideólogo da causa. O assassinato dele foi tanto como um insulto pessoal quanto um golpe ao prestígio nazista, e a retaliação precisava ser devastadora. Então, em poucas horas, Himmler e Karl Hermann Frank, o novo protetor do Reich interino, começaram a planejar sua vingança. Eles não queriam apenas prisões ou execuções. Eles queriam agir de uma forma tão brutal que aterrorizasse toda a população tcheca a obedecer. E a solução deles foi basicamente simplesmente apagar vilarejos inteiros do mapa. O primeiro alvo foi Ladce, uma pequena vila a cerca de 24 km de Praga. Não havia nenhuma prova concreta de que alguém lá realmente tivesse ajudado os assassinos de Heydrich, no máximo. Alguns moradores tinham filhos nas forças tchecas no exterior, e um homem local parecia suspeito. Mas prova não é o ponto aqui. Os nazistas queriam um exemplo que ecoasse não só pela Tchecoslováquia, mas por toda a Europa. Na madrugada de 9 de junho de 1942, forças alemãs cercaram a pequena cidade de Lidice. E 503 moradores foram divididos por idade e gênero. Todos os homens e meninos com mais de 15 anos, 173 ao todo, foram alinhados e fuzilados em grupos de 10. As 195 mulheres foram então deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück, onde muitas depois morreram de fome, doença ou execução. 105 crianças da cidade foram inspecionadas para saber se atendiam às ideias raciais. Menos de 20 foram consideradas aptas à germanização e mandadas para viver com famílias alemãs sob novas identidades. O restante, mais de 80 crianças, foi enviado para o campo de extermínio de Chelmno, onde foram mortas em câmaras de gás. Após o massacre, os nazistas destruíram a cidade, casas, igrejas, escolas e até cemitérios. A aldeia foi eliminada do mapa, os riachos foram desviados e os campos replantados para apagar qualquer vestígio de que alguém viveu ali. Algumas semanas depois, o mesmo destino atingiu a pequena cidade de Lazaki, uma vila ainda menor onde os nazistas descobriram um transmissor de rádio escondido usado pela resistência clandestina. Os 33 adultos foram executados, as crianças assassinadas e a aldeia apagada do mapa. Assim como com Ladce, o banho de sangue continuou. Por toda a Tchecoslováquia, cerca de 3.000 civis foram presos após o assassinato de Heydrich. Pelo menos 1.300 foram executados. A Gestapo usou a crise basicamente como uma desculpa para eliminar qualquer um que suspeitassem de ligação com a resistência. Velhos inimigos políticos, intelectuais que já haviam falado contra a Alemanha e seu domínio. O que tornava essas represálias ainda mais assustadoras era sua frieza e eficiência. Não era vingança aleatória de soldados irritados, mas algo organizado e bem documentado. Os nazistas encaravam o assassinato em massa como tarefa administrativa, assim como Reinhard Heydrich implementou em suas políticas. Esses massacres chocaram o mundo. Os governos aliados condenaram rapidamente, e Ladce virou símbolo de resistência nos movimentos pela Europa ocupada. Ironicamente, a tentativa de Hitler de aterrorizar os tchecos só aumentou o ódio internacional à Alemanha nazista e forneceu aos aliados forte propaganda e símbolos da crueldade fascista. A morte de Heydrich deixou uma lacuna nessa liderança nazista que nunca foi totalmente preenchida. Hitler lamentou sua morte em particular, chamou-o de homem de coração de ferro e tentou manter sua imagem como oficial perfeito da SS. O funeral dele se tornou um grande espetáculo. O próprio Hitler fez o elogio fúnebre, e a cerimônia foi filmada e transmitida por toda a Europa ocupada. Retrata Reinhard Heydrich como jovem Marte racialmente puro morto por terroristas. Apesar da pompa, os líderes nazistas sabiam que a perda era séria. Seu sucessor, Ernst Kaltenbrunner, não tinha o tipo de habilidade analítica e eficiência que Reinhard Heydrich possuía. O Holocausto prosseguiu, e até se intensificou, mas a precisão e astúcia características de Heydrich diminuíram. Historiadores discutem o que teria ocorrido se ele não fosse assassinado ou tivesse sobrevivido. Alguns dizem que seu talento organizacional teria tornado o massacre ainda mais eficiente. Alguns sugerem que sua ambição poderia ter desestabilizado a liderança nazista.
Está claro que Reinhard Heydrich representava uma maldade especialmente perigosa, fria, inteligente e sistemática, não caótica ou emocional. Ele transformou o genocídio em, sabe, como já dissemos, apenas isso, sabe, trabalho administrativo. Jan Kubiš e Josef Gabčík, tchecos que o mataram, morreram 3 semanas depois. Na igreja dos santos Cirilo e Metódio, em Praga, escolheram o suicídio em vez de serem capturados. O sacrifício deles e as represálias horríveis em Lídice e Ležák chocaram o mundo e realmente fortaleceram muitos dos aliados. O assassinato de Reinhard Heydrich simbolizou bravura e a brutalidade nazista. O próprio Reinhard Heydrich era de certa forma único entre assassinos totalitários. Sabe, ele era culto, tocava Mozart, amava a família e era corajoso, mas essas são apenas qualidades que o tornavam um executor ainda mais eficiente. Quando isso estava atrelado a essas ideias malignas de pureza racial e ao avanço da agenda alemã. Na cabeça dele não era assassinato em massa, só um dever a cumprir. Acho que os elementos reconhecíveis e humanos de Reinhard Heydrich fazem as pessoas refletirem ao analisar figuras históricas. Frequentemente tentamos fazer dessas pessoas monstros. Acho que a verdade, provavelmente assustadora, é que essas pessoas más cometem esses atos terríveis. Frequentemente são cultas e muito encantadoras. E muitas vezes acho que isso nos dá, sabe, menos proteção ao tentar identificar quem é realmente mal. E eu acho que a vida dele é meio que um aviso, né? Que, sabe, ele tinha essa grande habilidade e essa educação. Mas isso poderia ser usado para, sabe, poderia ter sido usado para um bem tremendo ou para horrores além da imaginação, dependendo da ideologia e das escolhas que a pessoa tem. E no fim, ele é uma figura assombrosa por causa do que fez e da ideologia que assumiu. Mas é trágico, pois poderia ter sido diferente. Ele poderia ter sido, sabe, igualmente eficaz em esconder as pessoas que estavam sendo perseguidas e criar rotas de fuga para judeus que estavam sendo assassinados por toda a Europa. E seu coração de ferro vive como um conto de advertência de que genialidade sem consciência pode ser apenas uma força maligna de destruição. E essa é a trágica e a divertente história de Reinhard Heydrich, um homem potencialmente brilhante que poderia ter usado seus dons para o bem, mas escolheu o caminho sinistro do mal. Quero dizer, sim, acho que, sabe, olhar e examinar essas pessoas na história é simplesmente uma boa lição. Quanto mais uma pessoa tem habilidades, inteligência ou capacidade, melhor equipada ela está. Acho que é como a frase do Homem-Aranha: com poder vem responsabilidade. Até hoje vemos pessoas aderindo a essas ideologias tolas, dizendo que certos grupos são culpados pelos problemas e que devemos nos livrar deles. Seja político, religioso ou, sabe, étnico, é assim. Se você está do lado de que esse grupo étnico é o problema, provavelmente você está do lado errado. Quando na história isso foi a decisão certa? Dizem, pessoas com essa aparência precisam sair daqui. É tipo, sei lá. E é ainda mais assustador quando pessoas realmente inteligentes se apegam a essas ideias meio burras e racializadas sobre o que realmente significa ser puro. E quando pessoas inteligentes são capazes de fazer coisas más, elas conseguem fazer isso de forma realmente eficaz. Então, sei lá, cara, acho que é isso. Tipo, sabe, se você é um cara inteligente e tá tentando entender as coisas, e você se pega entrando nessas paranoias do tipo, precisamos nos livrar dessas pessoas, ou então, essas pessoas são a causa de todos os meus problemas. Pare um instante, olhe para trás e reflita. É isso mesmo que está acontecendo? Será que estou usando minhas habilidades e talentos, seja em operações, organização ou arte, para promover uma agenda de ódio? Tipo, será que esse é realmente o melhor uso disso? E seja você religioso ou não, se acha que Deus te deu essas coisas, será que é isso mesmo que Deus quer para você? Mesmo sendo uma questão social e de construção do Estado, você recebeu essas características por um motivo. Será que vai usá-las para promover uma agenda que, no fim, pune pessoas aleatórias sem relação com isso? Você conhece suas limitações pessoais ou os problemas da sociedade. Essa seria a minha lição tirada desse conto de advertência. Quer dizer, eu não sei o que você acha, Christos. Me pergunto como eles veem esses dois agentes tchecos. É assim. Vocês pioraram ou melhoraram as coisas ao tirar esse cara de cena? Bem, você tem que pensar, né? Se esse cara era mesmo um operador e máquina de matar tão eficiente. Eles o afastaram alguns anos antes do fim da guerra. Se ele estivesse no comando, teria criado mais campos de concentração e exterminado mais pessoas. Quero dizer, claro, a represália e a retaliação foram terríveis.
Mas você precisa se perguntar, sempre sinto que estou do lado de... Tipo, sabe, eliminar alguns desses, sabe, principais déspotas nazistas autoritários provavelmente é a decisão certa. Você entende o que quero dizer? Na cidade natal deles, o pessoal reage tipo, cara, Quero dizer, essas pessoas provavelmente ficaram irritadas, mas também, tipo, isso poderia ter acontecido de qualquer jeito. É como se eles estivessem tentando criar uma campanha de terror por toda a Tchecoslováquia, então eles estavam tentando eliminar qualquer um que estivesse envolvido na resistência. Mesmo que Reinhard Heydrich não tivesse sido eliminado, parecia que só buscavam um motivo para eliminar qualquer um. Sabe, como Genghis Khan, a gente acabou de fazer um episódio sobre ele, era a mesma tática, é choque e pavor. ou vamos fazer um episódio sobre isso. Quando isso sair, Genghis Khan já foi muito comentado. Em algum momento, eu acho, mas sim, ele entrava em cidades como Merv e basicamente destruía tudo. Só como um símbolo, sabe? Pra mostrar pra todo mundo, é isso que podemos fazer. Penso que isso podia ter acontecido de qualquer forma, talvez até com mais cidades. De novo, o objetivo deles era aterrorizar todo mundo, manter todos sob controle e se livrar de todos os indesejáveis. E penso, é mesmo uma tática brutal. E então o choque de pensar, ei, vou fazer algo que parece ruim, sabe? Para basicamente manter as pessoas na linha. Se essa é sua tática, talvez não seja boa ideia, entende? Tipo, imagine que você tem um monte de crianças e você pensa, bom, eu vou arrebentar um deles, para mostrar pros outros como devem agir, tipo, como isso faz algum sentido? Por que você não cria um ambiente onde as pessoas queiram agir conforme sua ideologia? Se todos não quiserem isso, talvez você esteja errado. Meu amigo, é só o que direi. O que acham? Se você estuda a Segunda Guerra Mundial e conhece a história de Reinhard Heydrich, o que perdi? Deixei escapar algo? Falei algo errado? Comente, por favor. Estou sempre aberto a aprender. Quais são suas conclusões? Isso vale para hoje? Você vê algo relacionado? Gostaria de saber sua análise. Leio todos os comentários e o mais curtido deste e dos próximos vídeos ganha produtos grátis do YouTube, Spotify e mais. Estou lendo e gostaria de saber a opinião de vocês. Sou grato por essa comunidade incrível. E sinceramente fico inspirado com o quanto alguns dos espectadores são inteligentes. Pessoas me enviam mensagens diretas dizendo: se achou aquilo interessante, leia isso aqui específico. Júlio César, isso vai explodir sua mente. Estou me divertindo e aprendendo com vocês. Agradeço muito por fazerem parte dessa incrível construção e por sempre estarem juntos. Sua presença no meu acampamento é tudo pra mim. Vejo vocês no futuro para falar do passado. Muito obrigado. Até a próxima.